Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia ou boa tarde, né? É, quem já almoçou é boa tarde. Quem ainda não almoçou, bom dia. Bom dia e boa noite, você que está assistindo à noite meus vídeos, né? Eu estou vendo que muitas pessoas estão assistindo à noite, à madrugada, né? Que eu ontem conversei com um rapaz que ele está fazendo a medicina da floresta, pessoal. Você já viu falar? Ele disse que estava pesquisando e aí viu meu vídeo e viu assim uma parte do meu vídeo, aí ficou impressionado, né? Ele entrou em contato comigo falando e tal. Eu digo, se tiver qualquer pergunta, pode perguntar, qualquer dúvida. Ele disse que já participa de grupo de espiritualidade, né? De despertar espiritual, mas só que no meu vídeo ele ficou assim, impressionado do que viu no meu vídeo, né? Eu agradeço a espiritualidade porque é ela que está dirigindo essas coisas, sabe? E eu tenho que fazer isso, pessoal. Eu tenho que seguir essa linha, esse alinhamento espiritual da espiritualidade. Parece redundante, né? Mas não é. Porque a gente tem um alinhamento que a gente precisa fazer. Muitos falam que esse alinhamento é o alinhamento dos chakras, das energias. É também. Mas é um alinhamento com o nosso propósito que a gente veio fazer aqui, pessoal. Esse alinhamento espiritual. Entende? Eu não tenho que sair dessa, porque se eu sair dessa, eu estou desviado. Desviado do quê? Do plano que Deus colocou para a minha vida. Entende? Você também tem um plano. Então, quando você desperta, você está sendo chamado para o quê? Para o reino, para o corpo de Cristo, para a igreja, que o corpo de Cristo é a igreja, para que você cumpra aquele propósito que você veio. Quem que veio para aqui? Quem? A sua consciência. Ela que veio para aqui, para essa realidade, né? Sua consciência ganhou um corpo, né? Nasceu aí de uma barriguinha aí da sua mãe, né? Ganhou um corpo tal, como é que se diz? E está construindo a sua alma aqui, né? De acordo com o que você vai viver nessa realidade. Que a alma é uma construção dessa junção aqui, porque na alma tem os nossos sentimentos, todas as nossas coisas que a gente viveu aqui, né, pessoal? Então, é isso, pessoal. A gente tem que entender essa situação. Que a gente é um espírito, é uma consciência, que viemos para aqui fazer o propósito desse Deus. Por isso, para você descobrir o que é que você veio fazer aqui, não ficar igual uma barata tonta, você tem que se alinhar com essa sua essência, esse seu espírito, porque ele tem lá as informações que você precisa. Então, pessoal, é isso o nosso propósito aqui. Por isso que todo dia temos que vir meditar, estudar as coisas espirituais para que a nossa expansão vá crescendo. Quando a expansão vai crescendo, pessoal, a gente vai, essas energias vão equilibrando no nosso corpo. Eu falei aqui sobre, como é que se diz, que minha alimentação está mudando, né? Por que está acontecendo isso, pessoal?
Eu não estou doente. Mas por que está acontecendo isso? Por causa do equilíbrio das energias. Então, quando a pessoa está mais propensa ao ego, ela está, como é que se diz? Ela come de tudo, ela está um comelão só, pessoal. Entende? Então, a espiritualidade, ela equilibra isso. Não é que você come, mas agora você não pode comer muito, porque você sabe que você vai passar mal, né? A consciência já está avisando a você, entende? E eu tenho visto aí em redes sociais, né? Pessoas agora fazem vídeo comendo uma glutonaria muito, bota o pratão, começa a comer assim, buchar, e ela se gloriando que come aquele tanto todo, pessoal. Tem vídeo, pessoas gravando aí em redes sociais, assim. Eu digo, nossa, quando eu vi o cara botou um prato, comeu prato, depois ele comeu pizza, ele comeu. Eu digo, rapaz, esse cara vai morrer, cara. Ele não vai sobreviver. Além de ele ser jovem, mas comendo um pratão, então. E esse camarada, ele tinha muitos likes, muitos seguidores, porque ele comia isso. Vê, pessoal, como as pessoas estão incentivando o tipo do cara comer igual um touro, né? Comer igual um animal para passar mal. Aí para ver. Você vê como as pessoas querem ver o camarada se desbuchar lá, pessoal. E o camarada tá tendo bastante, tenha bastante seguidores. Disse, obrigado, meus seguidores. Chegando mais de 2 milhões aí de seguidores. Nossa, pessoal. Olha quantas pessoas estão incentivando o camarada a se empanturrar para passar mal e morrer, pessoal. Você vê como é que as pessoas estão se deliciando com cada coisa, né, pessoal? Incentivando ao cidadão a fazer isso. Isso não é uma coisa boa, pessoal. Né? Você vê que a comida para a gente aqui tem que ser com equilíbrio. E quando a gente mete comida demais, faz tudo demais, né? Não só comida, a gente faz tudo demais, a gente entra no desequilíbrio. Então, a gente é para aproveitar tudo, é para aproveitar as coisas boas, tudo, mas com equilíbrio. Entende? E o cidadão, ele estava se gabando por causa que ele tinha esses seguidores. E esse é o engano que o camarada estava caindo. Sabe, pessoal? Vai perder o corpo dele, está estragando o corpo dele, né? Vai ter pressão alta, glicose alta, né? Tudo alto, aí vai prejudicar a vida dele, né, pessoal? Eu, na hora que eu já falei aqui no vídeo, não tinha essa conexão espiritual, pessoal. Até eu mesmo na igreja, eu tava com espírito, pô. Espírito de comelão, que estava me perseguindo, me fazia eu comer sem pensar. É por isso que hoje eu tenho diabetes, né? E diabetes tipo 2 e hipertenso. Eu tomo remédio para controlar isso. Entende? Vou no médico sempre, ele receita, manda eu ficar mantendo uma dieta, não sei o quê, para manter o controle. Por quê? Porque eu entrei no descontrole no início da minha vida. Na adolescência, né? Na juventude. Eu entrei, como é que se diz, nesse descontrole e causou isso, pessoal. Mas depois eu vim descobrir que era um espírito, né? Eu mesmo na igreja,
o Espírito estava me acompanhando. Porque os pessoal que... A igreja que eu passei, os pessoal que me conhece, ele via como eu comia, entende? Levantava de madrugada e tal. Teve uma igreja até que eu morei na igreja, toda hora eu levantava para comer, então eu estava com esse espírito e não sabia. Depois que eu me despertei, esse espírito não mais me abusou, eu como agora bem pouco e ainda a vibração do meu corpo mudou. Como é que se diz? Não como agora também qualquer coisa, pessoal, que às vezes me faz mal. A gente tem que entender isso. É o processo do despertar espiritual, pessoal. É o processo, entende? Se eu desperto mais cedo, aquele espírito tinha me deixado, eu não tinha adquirido hipertensão, diabetes, né, pessoal? Mas tudo de acordo no seu tempo, né, pessoal? Às vezes a espiritualidade estava falando comigo, mas eu não tinha cabeça ainda, eu nem estava entendendo os sinais da espiritualidade. É por isso que você que assiste meu vídeo, pessoal, você atenta para os sinais da espiritualidade, você pode trazer um benefício para a sua vida, né? É isso. Mas a espiritualidade vai estar tentando sinalizar você que você precisa fazer esse alinhamento, essa conexão, essa sintonia com a espiritualidade. Entende, pessoal? Depois desse introdução maravilhosa, né? Vamos começar o nosso estudo, que é o quê? Você acha que eu falei sobre o que agora, pessoal? Nessa introdução, será que você acha que é o que eu falei? Eu falei sobre o alinhamento espiritual. O que é isso, pessoal? Eu já dei uma ideia a você do que é, né? Porque temos que estar alinhado nessa sintonia. Então, pessoal, esse alinhamento é uma sintonia da nossa consciência. Sintonia com o quê? Alinhado com o quê? Essa é a pergunta, né? Também, né? Mas eu coloquei, por que temos que estar alinhado nessa sintonia? Nessa alinhamento espiritual? Porque esse alinhamento espiritual é você estar em uma sintonia. Quem? A sua consciência, né? Então, nessa sintonia. Porque, por exemplo, quem me escuta aqui desde o começo, estamos numa sintonia. Outra pessoa que não conhece meu vídeo, ela quando vê, ela não está na sintonia, ela estranha. O que é isso? Foi o que aconteceu com o estudante de medicina ontem que eu conversei no Facebook, né? Medicina da Floresta. Eu nunca tinha ouvido, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca sabia assim que as pessoas estudavam sobre isso, né, pessoal? É bem raro, né? E ele disse que tem a ver o autoconhecimento com esse medicina da floresta, né? Então, deve ser coisa boa, deve ser que está estudando sobre esse autoconhecimento, espiritualidade, novos médicos que vai surgir com esse pensamento. É muito bom, pessoal. É muito maravilhoso, porque os médicos que estão aí encaixados na Matrix, aquela medicina empírica, né? Tá perdendo o benefício dessas coisas. Entende, pessoal? Então, vamos saber o que é... Tá lá no banheiro. Então, vamos saber o que é alinhamento espiritual. O que é isso? Né, pessoal?
Aqui a gente vai estudar todas as coisas para não ficar nenhuma nuvem negra, né, pessoal? Esse é um conceito espiritualista, né, pessoal? A maioria do espiritualista fala que a gente tem que ter esse alinhamento dos nossos chakras, né? Essas coisas e tal. É um conceito dos espiritualistas, mas não é um conceito que ele trouxe, é um conceito universal, é um conceito geral que serve para todas as pessoas estarem alinhado a esse propósito, né? Aí o que é que ele fala? Alinhamento espiritual. Ele fala, alinhamento espiritual é ter consciência de estar conectado a algo maior. Então, é uma conexão, é você estar conectado a algo maior. Entende? Alinhamento espiritual é você ter consciência. Porque tem pessoas agora que estão dormindo, pessoal, não despertou. Ela não tem consciência de estar conectada a algo maior e nem para se conectar a algo maior. Elas conhecem aí Deus, que os religiosos falam Deus tal, mas esse Deus ela sempre busca fora. Ela sempre está buscando fora. Pensando que Deus está lá fora e ela está separada de Deus, né? Se ela sai da igreja lá, os líderes dessa religião falam: você está separado de Deus, da obra de Deus, das coisas de Deus. Então, ela fica em um medo danado de morrer, porque ninguém quer estar separado de Deus. Todo mundo quer estar com Deus, pessoal. Né? É isso que acontece. As pessoas estão dormindo. Então, você tem que ter consciência de como é estar conectado com esse maior. Entende? Aí ele fala, é um processo de identificar, estabelecer que são os valores mais importantes para cada indivíduo. São os princípios e as convicções que norteiam as ações e as decisões de uma pessoa. Quando esses valores estão alinhados com a sua essência e propósito de vida, é possível viver uma sintonia espiritual mais profunda e autêntica. Você entende por que é uma sintonia, pessoal? Porque você tem que estar, colocar, identificar e estabelecer o valor importante para você. Você tem que identificar. Então você tem que estar desperto. Senão você não identifica. Entende? Aí ele diz, são princípios e convicções que norteiam a decisão de uma pessoa. Então, uma pessoa que desperta, ela tem que tomar decisões, pessoal. Se ela vai continuar vivendo no ego ou ela vai estar alinhado com o mundo espiritual, o reino de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, alinhado à sua consciência superior, à sua centelha divina, ao Espírito Santo. Então você vai ter que tomar essa decisão, pessoal. Aí ele fala, quando esses valores estão alinhados à sua essência, né, e propósito de vida, é possível viver uma sintonia mais profunda e autêntica. Então, quando você alinha, né? Então, vai ser também o trabalho do trabalhar das energias. Você sabe que você tem um corpo, que tem um ego, mas você vai o quê? Viver nesse corpo, né? Mas a gente vai ter que viver de um modo equilibrado. Entende? Colocando sempre o alinhamento, a essência e o propósito que a gente veio fazer aqui. Aí ele disse, é possível viver uma sintonia. Então, você entra na sintonia espiritual mais profunda e autêntica. Eu tenho um vídeo gravado aqui falando o que é sintonia espiritual. Tá aí no meu YouTube, né? E teve até uma visualização grande esse vídeo, né, pessoal? Você estava interessado
nessa sintonia. Então, a gente aí vai se alinhar com isso, né? E vai trazer essa sintonia, a gente vai viver a vida verdadeira da essência. É isso que a gente tem que atentar. Aquele que despertou, ele tem que atentar para isso. E isso é o alinhamento espiritual que a gente tem que fazer, né? Aí ele fala mais aqui, o alinhamento espiritual não restringe apenas o relacionamento com o mundo espiritual. Não restringe a isso. Mas também é fundamental nossa relação interpessoal. Quando estamos alinhados aos nossos valores, é mais fácil estabelecer conexão verdadeira e duradoura com pessoas ao nosso redor. Então, pessoal, a gente não vai ser um alienado espiritual, pessoal. Tem um vídeo aqui eu gravando também sobre alienação espiritual, pessoal, que fala sobre isso. Você vai ter que ter um equilíbrio. Por isso que o caminho de Cristo é um caminho aonde você não restringe só, eu vou viver o mundo espiritual e esquecer de fazer as coisas aqui. Esquecer de cumprir as coisas aqui, entende? Como muitos relacionamentos, muitas coisas, entendeu, pessoal? É isso. É isso que acontece com as pessoas, pessoal. Não podemos restringir, é só o mundo espiritual, não. Esse alinhamento é você alinhar o mundo espiritual com o mundo físico aqui. Porque nada está separado, pessoal. Enquanto a gente tem um corpo, a gente é espiritual e tem esse veículo carnal aqui. A gente precisa saber alinhar, equilibrar essas duas coisas. Entende? Por isso que ele disse, quando alinhamos nossos valores, é mais fácil estabelecer conexão verdadeira e duradoura com as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque você está sendo verdadeiro, pessoal. E as pessoas sentem. Então, você vai atrair pessoas verdadeiras. Entende? Você vai atrair pessoas verdadeiras ao seu redor. Ele fala, além disso, o alinhamento dos valores nos ajuda a tomar decisões mais assertivas e construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Então, esse alinhamento vai fazer com que a gente construa relacionamento mais assertivo e saudável e harmonioso. Então, às vezes a gente errou no relacionamento, em amigo, até em marido, em construir uma família, porque a gente não tinha esse alinhamento, não estava alinhado com os valores da nossa alma. A gente estava dormindo, pessoal. Estava dormindo. Entendeu? A gente não tava dormindo. Então, quando a gente desperta, a gente tem que fazer esse trabalho de analisar o que a espiritualidade fazer, mas não esquecer da nossa vida que a gente vem vivendo aqui também. Quando tiver em uma situação que você tem que tomar uma decisão, você tem que alinhar a isso a conexão da sua alma, a sua espiritualidade. Você não pode, porque senão você vai errar e vai entrar em desequilíbrio. Entende? Você escolhe uma pessoa errada para estar do seu lado, aí vai atrapalhar você na sua espiritualidade, você vai entrar em desequilíbrio. Como é que se diz? Se você não fazer isso, você entra em desequilíbrio, pessoal. Porque
temos que ter do nosso lado as pessoas que trabalham harmoniosamente, entende? Então, e isso vai passar pela nossa percepção. Aí ele fala, a sintonia espiritual está diretamente ligada à realização pessoal. Então, está ligada com esse alinhamento, né? Quando estamos em sintonia com o mundo espiritual, é alinhado com o nosso valor mais profundo. Então, estamos alinhados com o valor mais profundo. Ele fala, nos sentimos mais realizado e feliz. Aí ele fala, ao realizar a realização pessoal, está relacionada apenas com o sucesso material, mas sim com a sensação de estar vivendo de acordo com a essência e propósito da vida. Então, pessoal, esse alinhamento pessoal não é apenas o sucesso material. É como alguns espiritualistas estão falando. Não é isso, pessoal. Esse alinhamento tem a ver com a sensação de estar vivendo com a nossa essência e propósito de vida. Não depende de coisas materiais. Mas quando você está vivendo assim, alinhado, pode surgir que você tenha prosperidade materiais. Mas não é uma máxima, pessoal. O negócio é que tanto os pastores, os líderes, né? Até os espiritualistas querem colocar que isso é uma máxima da pessoa. Ainda mais sabendo que a Matrix está aqui manipulando esse lado aí financeiro. Ele está manipulando para que as pessoas não tenham o que precisam e fique dependente deles. Por isso que eles estão manipulando isso. Tem muitas coisas que é atrapalhado na vida aqui física, que a gente não alcança essas coisas materiais. Entende, pessoal? Então, é uma luta. Você tem que entrar em uma luta para conseguir alguma coisa. Por isso que essa é a luta. E não devia haver essa luta. Porque tudo já está aqui. A espiritualidade trouxe, tudo está aí. Agora falta entrar, a humanidade entrar na sintonia de fazer o que Cristo falou. É dando é que se recebe, sabe? O fluxo de dar, de você dando e recebendo e repartindo. Então, a humanidade não está nesse fluxo. São poucos grupinhos aí que estão despertos, que estão nesse fluxo espiritual. Que a vez entra nesse fluxo do universo, que é um fluxo de quanto mais você dá, você recebe. Mas tem momento, pessoal, que quanto mais você dá aqui, você não recebe nada. Porque há um desequilíbrio aqui das energias. Há um desequilíbrio do universo. Então, por que o mundo não está? Por isso que o mundo está desalinhado do fluxo do universo. A Matrix já fez isso mesmo para desalinhar o fluxo do universo. Entende, pessoal? É isso que acontece com a pessoa não estar alinhada ao fluxo do universo. Ela não dá e não recebe. Ela ainda não despertou. Por quê? Por isso que eu falei, aquele que desperta, ele percebe que nada é dele. Tudo é da espiritualidade. Então, ele só está como administrador para repartir os bens. É isso que os líderes não entenderam. Entende? Então, por que não entenderam? Porque não despertou e porque está desalinhado com a lei do universo, que é dando é que se recebe. Entende? Então, tem vezes aqui que você vai dar, mas vai receber. Foi como eu vi um vídeo da menina. Eu faço tão bem, eu dou as coisas, eu só me doei tanto
e não tenho recebido nada. Você não vai receber aqui nessa realidade, mas você pode receber no mundo próximo. Porque a espiritualidade não vai deixar você em falta, pessoal. Você pode ter em falta aqui de coisas materiais, né? Mas futuramente você pode receber essa recompensa. Foi o que Cristo prometeu. Até para o cidadão que tinha lá a riqueza, o jovem, né? Ele disse: você terá um tesouro no céu. Não, ele diz: eu quero meu tesouro logo aqui. Eu não quero tesouro lá no céu. Entende? Então, ele tomou a decisão dele. Então, é como as pessoas, porque ele pensa que aquilo é dele. E ele morreu, né? Vai morrer e não, nada vai poder levar. É como o apóstolo Paulo disse: nada torcemos para aqui e nada podemos levar dessa. Nada. Você pode levar o amor, pode levar o ódio, de acordo com a vibração que você está. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que atentar. Aí ele fala: a ação do despertar é o alinhamento do nosso propósito interior. Então, o despertar, esse alinhamento espiritual, faz parte do despertar, pessoal. Uma pessoa não pode alinhar se ela não estiver desperta. Entende? Então, para haver esse alinhamento, você tem que estar desperta. Aí há um alinhamento no propósito interior. Você se alinha com o propósito interior do que você veio fazer aqui nessa realidade. E aí você vai expor esse propósito para essa realidade, né? Aí ele fala: o que fazemos com o nosso propósito interior? Despertamos e nos mantemos despertos. Por meio dela, entramos no estado de unificação com um propósito que sai do universo. Então, você entra em alinhamento com o seu propósito do universo. Entende? Então, e esse universo existe uma lei. A lei de dar e receber. Por isso, pessoal, que as pessoas não estão despertas. Até pessoas de grupo religioso. São poucas que entram nesse fluxo, sabe? Por isso que há, como é que se diz? Está havendo um desequilíbrio espiritual. As pessoas não estão entrando nesse fluxo para cumprir essa lei do universo. Aí é por isso que há em falta. Entende? Aquela pessoa que está fazendo bem, ela não recebe aqui, mas ela vai receber na vida vindoura. Como Cristo falou para o jovem, né? Vende tudo isso e me segue, e você terá um tesouro no céu. Entende, pessoal? É isso, porque a verdadeira vida, o tesouro, está lá naquela vida. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Através de nós, a consciência flui para o mundo. Então, é através da nossa consciência que vai fluir essas coisas, né? Você vai poder fazer o bem a outra pessoa, dar a outra o que a outra pessoa precisa. Entende, pessoal? Você entende porque agora eu falei sobre se eu estou dando aqui o conhecimento, vocês estão se beneficiando. Você tem que ter essa reciprocidade. Lá, compartilhar, dar like. Eu falei até em depositar no meu Pix aí que eu tenho aí, que eu coloquei no YouTube lá, né? Entende? Porque você tem que fazer. Se você a energia está chegando, o benefício está. Você tem que repartir com as outras pessoas, pessoal. Né? Vai ter que repartir comigo também? Pode ser. Você pode repartir comigo.
porque foi aonde você despertou essa sua consciência para essa compreensão, para esse alinhamento interior, pessoal. Entende? Então, e isso você entra no fluxo do universo, na lei do universo. Você está trabalhando, entrando nessa sua consciência, está fluindo no mundo, né? Ele se derrama sobre o nosso pensamento e o espírita e inunda todas as coisas, realizando as orientar e fortalecer. Então, ele vai fluir esse pensamento de dar e receber, pessoal. Por isso que o mundo não está de acordo, alinhado com o universo. E a Matrix que fez isso. Mudou frequência, né, das músicas para você sair. Mudou todas as coisas para que você não entre, porque ele sabe que existe uma energia, uma frequência que está vindo do universo, né? Então, quando a gente trabalha a espiritualidade, tem esse conhecimento, a gente despertou, a gente tem que estar alinhado com isso, pessoal. Não tem como, entende? Aí ele fala, com a graça do despertar. Então, o despertar é a graça. É quando a gente recebe a graça de Cristo. Você desperta. Vem a possibilidade. Temos as opções seguintes que, como se nada tivesse ocorrido, de ver a importância disso, reconhecer o despertar da consciência como uma coisa mais importante que podemos nos acontecer. Estamos abertos à consciência emergente e atraindo a luz para o mundo, tornando-nos um propósito primário na nossa vida. Então, a gente tem que colocar isso primeiramente, primário na nossa vida, pessoal. Depois que a gente despertou, foi aberto os nossos olhos espirituais, né? Que a gente entendeu o jogo da Matrix, entendeu tudo, a gente tem que se alinhar com esse fluxo do universo. Entende, pessoal? E é através de quê? É através do trabalho da espiritualidade. Não tem como, não tem como. Não tem como. Como é que se diz? Ele fala, a modalidade da ação do despertar, aceitação, prazer, entusiasmo, cada uma delas representa uma frequência vibracional da consciência. Precisamos nos manter para garantir que a modalidade, né, do despertar permaneça ativa, sempre que estivermos na execução de algo, das tarefas mais simples à mais complexa. Então, você tem que estar desperto em tudo que você faz aqui, pessoal. É isso que ele fala. Você tem que estar ativo, né? Você tem que estar atento para garantir essa permanência do seu despertar, porque você pode sair desse despertar. A Matrix, os espíritos podem enganar você e você ser desviado desse despertar. Do verdadeiro despertar, que é você estar alinhado com esses valores internos e com o alinhamento com o fluxo do universo. Entende? Alinhamento de fluxo do universo não é negócio que falar conjunção de Saturno, não. É você estar alinhado, entrar nesse fluxo e entender esses valores, que é de dar e receber, que é fazer o bem ao próximo. Então, quando o Cristo falou para aquele jovem, ele dá aquele bens e ele terá um tesouro, é para que ele entrasse no fluxo, pessoal. Mas ele não entendeu porque ele estava apegado, pensando que aquele ouro, aquela riqueza era dele. Entende? Não era. E é da espiritualidade. E Cristo conhece o coração do camarada. Né? Cristo conhece. Ele diz, eu cumpro todas as leis, eu cumpro, ele diz,
uma coisa falta para você. Vai e vende tudo e dá aos pobres, e vem me siga e terá um tesouro no céu. Ele não fez, pessoal. Entende? Cristo, então, o universo, Cristo estava de acordo com o universo, porque ele sabe que era dando que ele ia receber. Entende? Para não existir o que existia desde o começo da humanidade, o desequilíbrio, né, desse fluxo do universo. Então, quando a gente desperta, é para entrar nesse equilíbrio do universo e nos equilibrar. A gente, quando entra no equilíbrio, a gente equilibra a gente entra numa harmonia, tem mais felicidade, paz, tem prazer. Você tem que aceitar isso, é o que ele fala aqui. Com prazer, entusiasmo, ainda com prazer e com entusiasmo, né, pessoal? Ele fala, caso não esteja no estado de aceitação, aí, ó, nem no de prazer, nem no de entusiasmo, é porque estamos causando sofrimento a nós mesmos e ao outro. Então, você está causando sofrimento a você e aos outros. É o que a humanidade está fazendo, pessoal. Um querendo destruir o outro aí, a troco de nada. Da ilusão do dinheiro, das coisas, da ilusão. Um matando o outro, um fazendo sofrimento ao outro aí. Você entende agora, pessoal? Por isso que a gente tem que aceitar isso, essa despertar, entender e nos alinhar com o alinhamento espiritual, nos alinhar com o universo e equilibrar nossas energias. Por isso que eu estou dizendo, o alinhamento não é só equilibrar o chakra, né? Alguns espiritualistas só falam que é isso, mas não é só isso. Tem uma conotação mais profunda. Aí ele fala, embora possamos não gostar de fazer determinadas coisas, precisamos ao menos aceitar que temos que executá-la. Então, tem coisas, pessoal, o bem é irrefutável, pessoal, a gente tem que fazer. Então, por isso que eu estou falando, vocês que estão aqui já despertam no meu canal, para que você entre nesse fluxo. A gente tem que fazer isso. Não tem jeito, pessoal. Precisamos mesmo aceitar mesmo termo de executá-la, né? Mesmo que não seja da nossa vontade. Por exemplo, eu estar aqui gravando um vídeo aqui para vocês. Não era o que eu queria fazer. Eu sinto muito em falar isso, mas a espiritualidade sabe que eu estou sendo sincera. Não é o que eu queria fazer. Porque eu sei que tem isso, pessoal. A maioria das pessoas, conceito religioso, acha que se você traz esse negócio, você é um religioso, aí você não precisa de dinheiro, você tal. Eu entendo isso, mas porque as pessoas não estão nesse fluxo aqui. Eu sei. Algumas pessoas agora no meu canal que elas vão entrar no fluxo, né? Vai poder fazer isso, né, pessoal? Entende? Porque é isso que as pessoas pensam, pessoal. Entende? É difícil trabalhar com isso aqui. Eu sabia disso, é por isso que eu não queria. Mas eu não tenho que fazer, eu tenho que fazer aquilo que é determinado pela espiritualidade. Porque tem beneficiado até meu irmão que está no interior, minha irmã que está longe de mim, ela tem assistido meu vídeo e tem se beneficiado até minhas famílias. Então, eu estou beneficiando a minha família, a mim, estou beneficiando. Então, a espiritualidade sabe. Então, eu tenho que aceitar isso. Entende? Fazer com alegria, com entusiasmo, com prazer, né? Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Não tem para onde correr. Você quer correr para onde? Não existe outro caminho. Você vai criar outro caminho, é seu, mas não é o caminho que Deus determinou para você. Não tem para onde a gente correr, entende? Ainda mais a gente que despertou.
Aí ele fala, a aceitação significa o seguinte, por enquanto que esta situação, este momento requer de mim, e isto então eu faço de boa vontade. Então você tem que requer, essa situação requer. Agora, já pensou, eu não vou obedecer, não venho gravar. Quantas pessoas ia ficar aí sofrendo, pessoal? Teve irmãos e irmãs aí que já estava quase caindo na depressão, quase entrando em ansiedade, sabe? E depois que escutou meu vídeo, ela fica agradecendo a mim. Eu digo, não agradeça, né? Faça o bem, né? Se quiser contribuir comigo, faça o bem a outras pessoas também. É para isso. É um despertar para você ir despertando as outras pessoas. É isso que tem que fazer, pessoal. Agora, já pensou se não viu fazer essas coisas? Você já pensou, pessoal? Né? E tem gente que queria atrapalhar o trabalho que não é meu. Entende? Então, ela está indo de contra a espiritualidade. É um perigo a pessoa fazer isso. Não atrapalhe. Se você não está ajudando, é igual como diz, se não ajuda, não atrapalhe também. Porque tem uma pessoa que fica com ciúme, às vezes, por muita coisa, ela não consegue fazer e não quer deixar os outros fazer, pessoal. Quem está na frente aqui é a espiritualidade. Você vai mexer com o trabalho deles, não é comigo. E você vai pensar que vai mexer comigo, vai se dar de mal. Não faça isso. Não faça isso. Você não quer ouvir essas coisas? Siga o seu caminho. Até quando você resolver despertar. Não vá de encontro ao trabalho da espiritualidade. Porque isso pode causar dano à sua vida. Entende, pessoal? Não quero fazer mal a ninguém. É sempre acrescentar, fazer o bem. Entende? A espiritualidade está. Mas se você está querendo atrapalhar um trabalho, os espíritos sabem. É por isso que ele não mexe também. Porque ele sabe, senão ele é fulminado. Né? Então não faça isso. Se você não pode ajudar, não gosto dessas coisas, segue o seu caminho. Esqueça. Não ouve. Não se ligue com isso até você sentir verdadeiramente, e aí a gente estamos aqui para ajudar. Mas você querer atrapalhar o trabalho espiritual é um perigo que você está mexendo com, não é comigo, é com a espiritualidade, pessoal. É um aviso aí para o desavisado, entendeu? Aí ele fala, se você não consegue encontrar prazer no que vai fazer, nem aceita o que deve ser isso, pare. Então, pessoal, aqui, ó, ele fala, se você não está sentindo, não tendo prazer, você não aceita isso, pare. É que eu estou falando, cara, vai fazer outra coisa. Até você verdadeiro. Então, é uma sinceridade com você mesmo, do que ficar se enganando aí em grupo religioso e não estar conectado com a espiritualidade. Ele aí fala, caso contrário, não estará assumindo a única responsabilidade que você de fato... Eita, saiu aqui. Assumindo, né, de fato... Me lembra aí, pessoal, assumindo de fato... assumindo de fato, foi aonde eu parei de ver. Aqui, assumindo a única responsabilidade que você de fato pode assumir e que tem algo que importa de verdade, seu estado de consciência. Então, é porque seu estado de consciência, pessoal, você está fazendo isso pelo meu estado de consciência. Não porque alguém está mandando, é porque... Não, é pelo meu estado de consciência. E se você não faz isso, não se responsabiliza pela vida. Então, não se responsabiliza nem pela sua própria vida
e nem pela do próximo, pessoal. Então, a gente tem que fazer sentindo por causa disso. A gente tem que fazer sentindo com prazer. Então, quando eu me disponibilizei a vir fazer, eu venho fazer agora. Por isso que eu estou dando risada. Eu faço com alegria isso aqui para você. Entende? Eu faço sentindo a coisa. Porque isso é meu estado de consciência. Se eu vou ganhar nada, até agora eu não ganhei nada. Mas eu estou gravando o vídeo. É por isso que eu falei. Tem pastores aí que diz que vai pregar o evangelho aí. Ele não tem mais igreja. Agora ele não prega mais o evangelho. Cruzou os braços. Porque não tem gente para pegar para dar o benefício a ele. Você entende, pessoal, como estão essas pessoas? É assim, é pelo estado de consciência dela. Ela nem está cuidando do estado de consciência dela. Entende? Ele disse que foi chamado para fazer, depois largou. Não tem recurso financeiro, não tem fazer igreja, os pessoal não estão contribuindo, então vou parar. É igual aqui, o pessoal não contribui aqui comigo, não tem um recurso, pessoal. Eu vou parar de falar da espiritualidade, de expansão da consciência. Nossa, a sua motivação estava nisso? Entende, pessoal? Tem que ver, é um estado de consciência. Entende? Aí ele fala, ao buscarmos por momento de introspecção, é fundamental para o desenvolvimento da sintonia e do alinhamento de valores. E nesse momento de silêncio e reflexão, que somos capazes de conectar com o nosso mundo interior e ouvir a nossa voz interior. A introspecção nos ajuda a aprender melhor que somos e que realmente importa para nós, facilitando assim o processo de alinhamento espiritual e de valores. Entende, pessoal? Você entende? Então, por isso que tem momentos que a gente tem que parar para meditar, para ficar mais introspectivo, para que essa sintonia, a gente entre nessa sintonia e faça aquele alinhamento. E a gente entra em alinhamento, é isso que a espiritualidade quer. Então, é por isso que a meditação é boa, para que a gente entre, para que a gente não fique preso a essa coisa. Você tem que entrar nessa introspecção. Porque muitas pessoas ainda estavam olhando aqui, como é que está o PIB, o governo, será que ele vai dar o dinheiro? As pessoas estão aqui, o que é? Entende? Então, o momento de introspecção, a consciência se volta para dentro, né? Você vai poder ouvir, se conectar ao mundo interior e ouvir a voz do nosso interior, que é a intuição que vai seguir você por esse caminho, né? E vai facilitar o processo de alinhamento espiritual. Entende? Precisamos fazer isso. Aí ele fala, sentimos prazer com qualquer atividade que estejamos plenamente presente. Então, quando você faz isso, você se alinha, você sente prazer em qualquer atividade que você esteja fazendo, plenamente presente, com toda ação que não seja um meio para alcançar o fim. Então, pessoal, se é uma coisa que está lhe dando prazer, você vai parar. Por isso que o pastor não tem mais igreja, ele não vai pregar mais o evangelho. Qual era a motivação dele? Qual era o prazer dele, pessoal? Era em tirar dinheiro das pessoas e dar uma regalia aqui nesse mundo. Enquanto ele não tiver regalia, ele não vai falar do evangelho, né? É isso, né? Ele não estiver ganhando 5 mil, 3 mil reais, não estiver pagando lá a energia do local dele de 2 mil reais, de não sei o quê, o aluguel lá.
Se não tiver, aí você não vai falar do não vai falar do evangelho, da espiritualidade. É uma pergunta que eu deixo aí para quem quiser responder, pessoal. É isso que essas pessoas estão alinhadas? Entende? Aí ele fala, se não sentir prazer, né? O que nos proporciona essa sensação não é o ato de executar em si a energia vital que flui para ela. Essa é uma animação em que nós somos, existe como uma coisa só. Isto significa que, quando temos prazer em fazer algo, estamos de fato sentindo a alegria do ser no seu aspecto dinâmico. É por isso que tudo que nos dá prazer nos coloca em contato com o poder que está por detrás de toda criação. Então, Deus está por detrás aí, pessoal. Então, algo que está dando prazer em você fazer, você estando conectado, há por detrás aí o poder de Deus, que é o poder da criação, né? Então ele fala, há um contato com o poder que há de trás por detrás de toda a criação. Então, essa conexão do prazer, quando a gente está alinhado, é por detrás aí, Deus está com a mãozinha dele, o poder dele por detrás dessa criação. Entende, pessoal? Entende por que a gente tem que se alinhar com essa espiritualidade? E por que temos que estar alinhado nessa sintonia? Por causa disso, pessoal. Porque quando a gente se coloca, a gente vai fazer sentido e alegria do nosso ser. E vai nos dar prazer, nos colocando em contato com o poder que está por detrás de toda a criação. Quem é que está por detrás de toda a criação? É Deus. Então, vai nos dar esse poder, esse contato com esse Deus. Então, é por isso que temos que estar alinhado nessa sintonia espiritual, que é o alinhamento espiritual. Entende, pessoal? Você entende como é importante isso? Ainda mais a gente que despertou. As outras pessoas que estão dormindo, elas estão dormindo, pessoal. Ela não vai querer saber disso. Tem pessoas que sabem sobre essas coisas do despertar. Então, ela sabe que se ela despertar, ela não vai ser falsa aqui. Então, ela disse, no momento eu não quero agora. Mas ela sabe que ela tem que voltar para o despertar dela. Entende? Porque ela vai ter que se desprender de muita coisa. Entende? Ela sabe que nada é dela, tudo é do universo. Então, mas ainda está grudada ao ego. É preciso trabalhar esse lado do ego. E o trabalho é dia a dia, pessoal. Dia a dia a gente vai enfrentando essas barreiras que vai aparecendo para que a gente consiga estar livre para fazer o que realmente está com o valor da nossa essência, o valor da nossa alma, da nossa consciência que Deus colocou. Entende? Aí a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse alinhamento espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui em Provérbio 16, versículo 3. Vamos ler aqui. Confia ao Senhor a tua obra, e o teu pensamento será estabelecido. Então, pessoal, esse alinhamento espiritual é o confiar ao Senhor. Confiar ao Senhor é o quê?
É quando a gente se alinha com o nosso eu, o nosso Deus interior, se alinha com a nossa essência e coloca aqueles valores, porque aqueles valores que estão lá são que Deus colocou na sua alma, na sua essência. Entende? Então, é isso que é o confiar no Senhor. Confia o Senhor as tuas obras. Então, a obra que Deus colocou está aí na sua essência. É só você se conectar, saber o que é que você veio fazer. E o teu pensamento será estabelecido. Então, quando você fazer isso, seu pensamento vai ser estabelecido de acordo com o propósito que está na sua alma. Quando você sai disso, você está desviado do caminho do Senhor. Então, desviado do caminho do Senhor é isso. E esse caminho, esse Deus tem um caminho que é Cristo. Caminho do meio, do equilíbrio, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? É 1 João 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, uma pessoa, pessoal, por isso que as pessoas se enganam. Eu chegar na igreja, eu vou pedir qualquer coisa para Deus me dar, tal, não sei o quê. Não é assim. Você, a confiança de que você vai receber é quando você está alinhado segundo a vontade dele. Segundo a vontade de quem? Desse Deus. Então, aonde está a vontade de Deus? Está nesse alinhamento que você faz com a sua essência. O alinhamento espiritual. Então, o que vai dar confiança que você vai lá e pedir a Deus, né? Alguma coisa, se estiver segundo, você está alinhado com aquele propósito que você veio fazer aqui, ele vai ouvir e conceder essa vontade. Se não, ele não vai ouvir, pessoal. Por isso que tem montes aí que entrou nesse engano, né? Que foi da prosperidade que os líderes aí fizeram, que peça a Deus, tal, não sei o quê. Mas as pessoas não tinham nenhum alinhamento com o Deus interior dela, pessoal. Entende? E eles estavam, peça a Deus, tal, não sei o quê, fazendo cada bagaceira totalmente, mas só querendo que Deus desse. Então, não é assim. Você tem que pedir, claro, você tem que pedir, mas vê se você está alinhado segundo a vontade dele. Ele nos ouve, senão ele não vai ouvir. Ele vai ouvir se estiver segundo a vontade dele. Então, aonde está a vontade dele? Está aí no seu ser, aonde você tem que descobrir qual é a vontade que Deus colocou que você fizesse. É o seu propósito de vida. Se não tiver com propósito, não adianta pedir. Vai pedir, vai bater no teto, não vai. Eu quero uma mansão, eu quero uma Ferrari, eu quero viver. Isso está alinhado com o seu propósito? É esse o seu propósito de vida que você veio fazer? Deus se deu-lhe ideia de tudo isso. Você se desvia do propósito realmente do que você veio fazer. Você entende, pessoal? Então, foi por isso que Cristo falou: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentada segundo o seu propósito que você veio fazer aqui. Segundo esse alinhamento. Então, você tem que estar alinhado, né? Conectado com a espiritualidade,
Porque aí vai lhe dar o que ele fala aqui em João, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, em Deus, né? Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, não a minha vontade. Por exemplo, se for da minha vontade, pessoal, eu queria estar agora numa mansão na praia, né, lá comendo churrasco. Essa é a minha vontade. Mas será que isso está alinhado com o propósito de Deus? A gente pode até ter um momento desses, né? Mas será que está alinhado com o propósito? Se eu estiver fazendo isso, eu nem vou. Negócio de despertar, eu vou gravar vídeo, nada, eu vou. Entende? Então, pessoal, não é segundo a nossa vontade. Você tem que entrar no alinhamento, ver qual é a vontade que esse Deus colocou lá na sua essência. E aí, quando você está alinhado, você ora pedindo aquilo, que Deus faça aquilo que está no propósito dele. Aí ele vai ouvir. Entende, pessoal? Entende agora porque existe engano aí, nesse meio? Aí ele fala, Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus, e guia o teu bom espírito por terra plana. Aqui é até o versículo que eu falei sobre que a terra é plana, né? Que muitos pensaram que a terra é um globinho aí, que a Matrix aí criou e as pessoas acreditam. E isso é passado em faculdade. Na escola a gente aprende que é aquela bola, né? Mas a Bíblia mostra que a terra é plana. Então, ele está mandando guiar ele nessa terra plana para fazer a vontade desse Deus. Então, ele está pedindo a conexão para saber qual é a vontade. E está pedindo que esse espírito guie ele por essa terra aqui. Essa terra redonda? Não, plana. Esse é para aqueles que Gorbal, que acredita que aí na NASA, né? Que acredita no que a NASA fez a faça lá, né? Então, esses espíritos vão guiar a gente por essa terra aqui, segundo a vontade. Então, quando a gente está alinhado fazendo a vontade, então qualquer coisa que a gente pede que é dessa vontade para a nossa vida, a espiritualidade, esse Deus vai conceder. É por isso que ele disse lá, segundo a vontade dele, ele ouve. Mas se não for da vontade dele, ele não vai ouvir. Entende? E vai guiar você por essa terra plana. Nossa, agora os que acreditam na terra, o grupo vai se invocar comigo agora. Agora que deu, né? Mas é uma verdade que está na Bíblia. Aí o que é que ele fala mais? 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. Ele diz aqui, à medida que aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelo homem, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também está sendo utilizado como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pessoal, olha o que o apóstolo Pedro, né? Ele fala aqui em 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. Olha o que ele fala. À medida que vamos nos aproximando dele, quem dele? De Jesus, né? Vamos nos
alinhando espiritualmente com esse Cristo interior, que é a pedra viva. Você viu que eu falei aqui sobre alquimia espiritual, que fala sobre uma pedra filosofal, que essa pedra de esquina é Cristo. Que os alquimistas ali estavam contando aquela historinha, mas ele estava falando sobre essa pedra que era Cristo, que quando a gente está conectado, ela vai fazer a alquimia de mudar o chumbo em ouro, né? Mas muitos tomaram isso literalmente. Eles estavam falando sobre aquilo, os alquimistas estavam falando sobre essa pedra viva, rejeitada pelos homens. Então, Cristo foi rejeitado. E até hoje tem muita gente que rejeita essa pedra, mas escolhida de Deus. Então, essa pedra que vai edificar a igreja, né? O qual essa pedra é o fundamento da igreja, que é Cristo, e os apóstolos e os profetas também são o que está dando os alicerces. Ele fala escolhida de Deus e preciosa para ele. Então, para Deus, essa pedra é preciosa, que é Cristo. Vocês também estão sendo utilizados como pedra. Então, nós estamos sendo utilizados como uma pedra para fazer o quê? Viva na edificação de uma casa espiritual. Então, a gente é uma pedra que é a casa de Deus espiritual, para sermos sacerdócio santo e oferecer sacrifício espirituais e aceitável a Deus, o meio de Jesus. Então, qual é o sacrifício que agrada a Deus? É fazer bem ao próximo. É entrar no fruto do universo, é dando que se recebe. Então, isso que agrada a Deus. Entende, pessoal? Então, nós somos sacerdócio, somos pedras vivas também, né? De esquina, que ninguém aceita também a gente. Somos pedra de esquina que está edificando a casa espiritual, né? E somos sacerdote. Sacerdote, você vê aqui no templo lá de Israel, né? Por isso que aquilo é uma ilusão para o simbolismo hoje espiritual, que o sacerdote entrava para oferecer sacrifício. Então, pessoal, agora você entra. Quem entra? A sua consciência nesse mundo espiritual para oferecer sacrifício espiritual. E como é que oferece sacrifício espiritual? Fazendo bem ao próximo. Não tem para onde correr. Você pode correr para onde quiser. Você pode procurar qualquer caminho aí. Se não estiver fazendo bem ao próximo, não está sendo sacerdócio que está oferecendo sacrifícios espirituais aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a gente tem que fazer esses trabalhos por meio de Jesus Cristo, porque a gente tem que estar conectado, alinhado a esse Cristo divino que está dentro de nós. Entende ou não, pessoal? Ou quer que eu repita tudo de novo, desde o início? Entende? Aí o que é que ele fala mais? 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Irmão, devemos sempre dar graça a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Aumenta o amor de vocês um pelos outros. Então, pessoal, isso é uma coisa que agrada a Deus. É a gente dar graças a Deus por estar vibrando nesse amor. E estar amando um ao outro, fazendo bem um ao outro. Então, isso é uma coisa que agrada a Deus. É uma coisa que Deus faz a gente crescer e isso agrada a Deus, entende? Então, por isso que temos que fazer isso.
Aí o que é que ele fala mais? Marcos 4, 26 e até o 29. Vamos ler aqui. Ele fala, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grande cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Então, pessoal, ele fala que esse reino de Deus é isso. Você tem que semear, porque vai ter o momento da colheita, né? Isso aqui fala tanto do momento do que vai colher, do que as pessoas fizeram aqui, que vai ter um final o que você vai colher, como também aquilo que você, o reino de Deus, se você está desperto no reino de Deus, você vai semeando, você vai colher aquilo. Porque você não sabe aonde você está semeando. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo aqui, estou semeando aí, eu não sei qual o terreno que vai cair. Vai cair em vasto terreno. Mas o milho vai ter que dar, pessoal. Para ver se eu como milho, né? Entende, pessoal? Graças a Deus. Então, o reino de Deus, você precisa estar no reino. Então, aquele que está alinhado espiritualmente, ele está alinhado com o reino de Deus, né? Aí ele fala mais aqui, João 3, versículo 3 até o 6. Ele disse, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemo, como podemos nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, respondeu Jesus. Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, pessoal, é você ter o despertar espiritual através da palavra que é a água. Você vai nascer e através do batismo do Espírito Santo. Então, é a conexão, é o alinhamento que você faz com esse Espírito Santo, é que vai dar a que você vai ver o reino de Deus. Você, a sua consciência vai estar vivendo no reino de Deus. Você vai estar desperto. Então, aqueles que não estão no reino de Deus estão despertos, estão tudo dormindo. Estão tudo no ego, na ganância. É por isso a matrix religiosa. E essas pessoas estão falando que tem Espírito de Deus, viu, pessoal? É difícil acreditar. Entende? Foi o que Nicodemo. Então, temos que estar alinhado, nascer de novo, que é o despertar espiritual, né? Aí ele fala, João 18, 36. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse o meu servo, eu lutaria para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então, eu não sei o que é que os caras... tem igreja até que tem igreja do reino de Deus. Tem... pessoal, é ignorância. E as pessoas não percebem isso. O reino de Deus, de Cristo, não é desse mundo. Ele falou, o meu reino não é deste mundo. Então, o reino dele, de que mundo é? Do mundo espiritual, né? Ele disse, mas agora o meu reino não é daqui. Então, foi quando ele estava ali preso, né? E perguntou, você é rei e tal? Ele, você que diz.
Você é rei da onde? Ah, ele diz, meu reino não é deste mundo. Entende? Que estava respondendo a Pilatos, né? Ali, aquela conversa que ele teve com Pilatos. Então, pessoal, o reino, quando diz que o reino de Deus está aqui e tal, não sei o quê, a igreja fica falando aí. Tem até uma que coloca, né? Igreja do reino de Deus. Né? Tem uma aí que coloca. E não é aqui, pessoal. É engano, é engano. Né? Aí, Romanos 8:28. O que é que ele fala aqui? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, do que for chamado de acordo com o seu propósito. Então, é de acordo, a gente foi chamado, esse chamado é o despertar espiritual. É quando a gente começa a entrar no reino, nascer de novo lá no reino, né? Espiritualmente. E vai ser através da palavra e quando a gente está cheio da palavra, a gente vai transbordar do Espírito Santo. A gente vai ter um alinhamento com o Espírito Santo, a centelha divina, com o eu superior, com esse Cristo divino que está na gente. Entende? Então, a gente é chamado para isso, para que a gente coloque o propósito dele aqui nessa era. É por isso que ele chama para você se alinhar espiritualmente com o reino de Deus, para você saber qual é o propósito, pessoal. Entende? Aí ele fala, Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, né? A qual Deus preparou antes para que a praticássemos. Então, pessoal, Deus colocou antes da fundação do mundo, né? Da criação, esse propósito na nossa alma, para que a gente visse para essa realidade e colocasse esse propósito aqui. Praticarmos essa boa obra, entende? Ele falou, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, o quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, isso agrada a Deus, praticar essas boas obras. É fazer o bem ao próximo. É estar alinhado ao fluxo do universo. Por isso que é dando que se recebe, você entra no fluxo do universo. Sem isso, pessoal, vocês não estão aliados espiritualmente. Não estão. Só é balela, né? Até tanto no meio espiritualista como no meio evangélico religioso, vocês estão só na balela, estão se enganando, porque você tem que entrar nesse alinhamento. Aí ele fala mais, 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 9. Por isso temos um propósito de agradar que estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, temos um propósito, pessoal, que é o quê? Se a gente está no corpo, a gente tem que fazer o propósito que o corpo você sabe qual é, né? O corpo é a igreja, que é o corpo de Cristo. É onde é o reino de Deus. Quando a gente faz parte, a gente é pedra viva, a gente é um sacerdote para oferecer sacrifício aceitável a Deus. E um dos sacrifícios aceitáveis a Deus é fazer bem ao próximo. É alinhar-se com o propósito que você tem de vida. Você vai ver como você vai fazer esse bem e fazer. Aí ele quer você esteja no corpo ou quer o deixemos. Você vai ter que fazer isso, pessoal. Não tem como. Por isso que o propósito, por isso temos um propósito para agradar. Agradar quem? A Deus. É que estejamos no corpo.
Agora, a igreja, muito vai dizer que é a igreja lá dele. Aí você tem que estar na igreja. O corpo é a igreja tal de Cristo. É aqui que você tem que estar. Não é? É isso? Você entende, pessoal, que essas pessoas elas estão fazendo de má fé das pessoas e eu tenho que vir aqui escatarrar essa verdade. Porque isso aqui é uma coisa que ninguém quer ouvir. Os religiosos não querem ouvir. Porque eles já estabeleceram o pensamento dele aí. Vocês têm que aceitar isso, que a igreja de Deus é a igreja lá da católica ou evangélica. Vocês têm que aceitar isso. Eles querem que a gente aceite isso. Entende? Porque eles tomaram conta das escrituras e aí dizendo é assim, é dessa forma. E aí quer que você aceite isso. Entende? Mas eu estou aqui batendo contra isso, porque isso não faz parte da espiritualidade. Não é correto. Entende? Tem pessoas agora lá no grupo enganadas? Tem. Mas e tem que esperar o despertar dessas pessoas. Quem sabe ela ouve meu vídeo. Quem sabe? Vai dar um choque nela, mas é um choque para despertar. Porque tem gente que nem acorda nem com um tapa na cara, nem com um balde frio, né? Jogando um balde nela, ela não acorda, só acorda com choque mesmo. Você pega assim, ó, o fio da eletricidade e coloca no pé dela, ela dormindo, aí você, ela acorda, eita, acordou no mundo espiritual, eita, agora entrou no reino, agora vai. Entende? Então, só acorda assim, tem gente que só acorda assim, pessoal, tomando choque. Outras acordam com um tapinha no rosto, outro joga um balde de água, ela acorda, né? Como me jogaram um balde de água fria quando eu entrei na igreja, um balde de água fria, aí eu acordei. Mas tem outros não, que acorda só com choque mesmo, pessoal, porque às vezes está morto espiritualmente. Foi por isso que Cristo disse, deixa o morto enterrar os seus mortos. Então, essas pessoas só estão com choque. Você não vê quando a pessoa tem a parada cardíaca? O que é que o médico faz? O médico pega aquele negócio assim, né? E dá um choque para o cidadão voltar à vida. Então, a mesma coisa é no mundo espiritual. Você tem que tomar um choque às vezes. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, agradecer a vocês aí, viu, pela visualização. Eu vejo que os temas vocês estão gostando muito, né? Agradecer a vocês, se puder, me ajude nessa caminhada, que a caminhada não é minha, é da espiritualidade. Tá certo, pessoal? Agradecer, um abraço, até a próxima trabalho, estudo da expansão da consciência. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!